Como o obsessor te domina. Você já imaginou como um espírito obsessor consegue te dominar tanto, fazer você sofrer, sentir medo e coisas do tipo? Vamos falar sobre esse assunto. Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Gomes. Se você gostar do vídeo, curtam o vídeo no final, não esqueçam, compartilhem com amigos e não esqueçam também que temos lives. Todas as terças-feiras temos programa ao vivo, terça-feira às 20 horas, e você pode fazer perguntas e ser respondido, ao vivo. Bem, vamos falar sobre esse assunto que é a questão do espírito obsessor que tanto se fala na doutrina espírita. O que é um espírito obsessor para você que chegou agora, você que não conhece, não sabe o que é isso? O espírito obsessor nada mais é que um espírito perseguidor, um espírito vingativo. E se a palavra, você entendeu bem a palavra vingativo, é porque você fez algo para ele em outra vida, em uma vida anterior. Ou até, de repente, nesta, e ele agora deseja vingança, ele deseja buscar de alguma forma lhe prejudicar. E esse prejuízo pode ser de muitas formas, pode ser a humilhação, pode ser ficar doente, pode ser perder a vida, sofrer um acidente, pode ser inúmeras coisas. E se você tem um espírito obsessor, se você tem certeza disso, se você já buscou esse tipo de informação junto a um centro espírita, você então deve compreender que se ele está ali, ele não está gratuitamente. Se existe um obsessor é porque existiu uma ofensa, existiu um prejuízo que você deve retribuir. Mas não tome essa coisa de retribuir ao espírito obsessor como um mero sofrimento. Você vai ter que provar, está aqui para isso, para provar nessa vida que você é uma nova pessoa, que você é uma pessoa reabilitada, que você é uma pessoa boa e está buscando praticar o bem. Veja que não existe relação de injustiça na obsessão. Se existe obsessor, se ele está perto de você, está lhe atrapalhando, é porque você tem um débito com ele. E se você se sente incomodado, principalmente é porque você ainda não aprendeu como trabalhar isso. Vejam que como um obsessor consegue dominar você. Quando eu falo dominar, gente, eu não estou dizendo incorporar. Não é entrar no corpo da pessoa. Primeiro que espírito não entra em corpo. Ele tem uma comunicação direta, ele domina pelo pensamento. Mas vejam que a incorporação é um tipo específico de caso. Mas vamos falar no quesito de ele dominar você, como colocar medo, você sentir medo, você se sentir oprimido. Muitas pessoas até, claro, têm o medo da incorporação. Nossa, se esse espírito obsessor incorpora em mim, pode fazer o que ele quiser. Não. Primeiro, tenham isso sempre em mente. Espírito não incorpora em uma pessoa que não quer, que não deseja isso. Ou ela não dá subsídios para isso acontecer. Como que se dá subsídio para incorporação no caso de um espírito tentar te dominar dessa forma? Ele vai tentar associar pensamentos dele com aquilo que você pensa. Ou seja, se você está triste, ele vai tentar ampliar essa tristeza lançando mais pensamentos de tristeza. E como é que ele faz isso? É um tipo de poder que ele tem e lança um raio? Não, ele vai falar no seu ouvido, ele vai lhe influenciar mentalmente, é como se fosse um amigo do mal ali, Ele vai ficar dizendo, não, você é triste mesmo, você não serve para nada, você é burro, você não tem talento nenhum, se eu fosse você, ia embora. Então ele vai ficar falando isso o tempo todo e este falar, ele tem pensamento, e pensamento sim tem uma onda energética que é transferida e você percebe isso. E se você já está triste, você é influenciado por essa onda de tristeza que ele passa. Então essa tristeza se potencializa, existem outros tipos de influência. Vejam que aí, se você está nesse tipo de influência, o que é que você faz? Tira o foco do pensamento daquilo que atrai o obsessor, daquilo que dá ferramenta para ele. Então, se você está triste, você percebe que tem uma influência amplificando aquela tristeza. Parece que dentro da sua cabeça tem vozes o tempo todo dizendo: você é triste, você não presta. Mude o foco mental.
pense em outra coisa, vá brincar, vá ouvir uma música, vá jogar um jogo, vá assistir uma TV, vá conversar com outras pessoas, fazer qualquer coisa que mude o teu foco e force essa mudança de foco sem parar, né? Porque os espíritos também desistem, né? Chega uma hora que ele vê assim, não, essa pessoa é muito resistente, eu não consigo, né? Outras formas de espírito se dominar, o medo. Então muitas pessoas têm o medo do espírito obsessor. Nossa, tem um espírito maligno. Você já dá o poder para ele. Você está colocando nele, digamos assim, a capa, o chapéu. Você está desenhando ele com poder dentro da sua mente. Então você já está se rebaixando energeticamente e ampliando ele energeticamente dentro da sua mente. Veja que você se programou para isso. Tá? Ele não tem mais poder ou é poderoso. Muitas pessoas até idealizam, porque aí tem uma questão do ego. Para ela se achar importante, ela diz que o obsessor dela é muito poderoso. Veja que até isso existe, gente. Tem pessoas que idealizam isso. Eu tenho um obsessor que ele é um mago das trevas e não sei o quê. Por quê? Porque ele quer que ele também seja considerado como superior. Mas veja que isso é um quesito à parte. Tá? Então, se você tem medo, primeiro, desprograme da sua mente esse medo. Não acredite que ele é um espírito que vai lhe superar porque ele é poderoso. Não, ele é um espírito igual você, com as mesmas características, com sofrimentos, e se ele encarnou junto com você e agora ele é seu obsessor, é porque ele é da sua família espiritual. Então você precisa ajudar no resgate desse espírito obsessor. Ele é tão sofredor quanto você. Sim, espíritos obsessores pensam que estão atacando, pensam que estão se vingando, mas estão se ferindo constantemente. Então, digamos assim, a derrocada deles, a problemática deles vai ser muito maior depois do que para você, que está sofrendo agora, tá? Então, elimine da sua cabeça essa figura de poder. Ele é um espírito sofredor, um espírito que precisa de ajuda, e é um espírito que, por mais que ele lance influência sobre você, ele não tem um poder de colocar em você uma doença ou de inserir em você uma raiva, uma tristeza, a não ser que você aceite. Tá? Um outro quesito importante de você saber como um obsessor te domina, ele vai sempre pegar, imagine que os seus pensamentos são novelos de lã. Né? E sabe aquele ditado que diz pegar o fio da meada? Imagine que cada pensamento que você assume é um fio de uma cor dessas de lã. Então, às vezes, você está em um rolo de lã que é o da alegria. Então, o teu fio da meada é o da alegria. E às vezes você está num lá que por exemplo, do trabalho. E aí você está naquele fio da meada do trabalho. Mas pode ser que em algum momento você pegue o fio da meada da revolta. E aí você está naqueles pensamentos de revolta. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse fio da meada e vai começar a puxar junto com você. Ele vai lhe ajudar. E como ele faz isso? Lembra o que eu falei lá atrás? Se você tiver pensamentos de revolta, as pessoas não me valorizam, eu devia ser mais agressivo, eu tenho que lutar pelo que eu quero e passar por cima de qualquer um. Ele vai pegar esses pensamentos e vai potencializar na sua mente esses pensamentos. Ele vai dizer, você tem razão, se eu fosse você, na próxima vez partia para agressão e não deixava por isso mesmo, ele vai aumentar isso. E ele vai até parecer um bom espírito, por quê? Porque ele vai dar justificativas para você, razões para você agir da forma como você está pensando e como ele está instruindo. Então ele vai dizer, você merece ser valorizado, você precisa ser exaltado, olha só quantas coisas boas que você faz. Ele vai até parecer ser um espírito bom, mas ele vai estar sempre incentivando o mau comportamento. Vejam que o espírito obsessor nunca incentiva o bom comportamento. Ele sempre vai incentivar o mal. Se é uma tristeza, ele vai te empurrar mais para baixo. Se é depressão, ele te empurra mais para baixo. Se é ódio, ele te empurra, ele te potencializa esse ódio. Tem pessoas que chegam a ficar fortes com o espírito obsessor. Numa hora de uma briga, de uma agressão, ela se sente tão potencializada por aquela razão que o obsessor dá, e ela fica mesmo
energeticamente, fisicamente forte, tanto que existem casos de relatos que as pessoas precisaram ser seguradas por 3, 4 pessoas, pessoas que nem tinham uma compleição tão forte, mas para ser contida precisaram de várias pessoas. E aí é que está o problema, porque a pessoa se associa ao pensamento do obsessor, ela passa a se sentir bem com a força do obsessor. E aí onde é mais difícil tirar o obsessor de perto dela. Porque ele quer a pessoa quer a presença do obsessor e o obsessor quer a presença daquela pessoa. Só que ele não está ajudando, ele está cada vez mais criando situações na vida dela de forma a prejudicar. E como você acaba com isso? Como afasta o obsessor? Não, nunca a solução é afastar. Porque afastar você está dispensando a sua responsabilidade de recuperar aquele espírito. A sua responsabilidade é fazer o bem o máximo que puder e mudar de foco quando tiver pensamentos e comportamentos ruins. E aí você vai estar demonstrando, ensinando aquele espírito que você é uma pessoa modificada, que você é uma pessoa diferente. E quanto mais você persiste nisso, quanto mais você pensa em amor, em afeto, em caridade, em fazer o bem, em buscar o seu equilíbrio, mais você se incompatibiliza com as energias do espírito obsessor. Até chegar um ponto que ele vai ficar distante, não longe, ele vai te observar. E ele vai saber que não tem acesso mais aos teus pensamentos. Mas ele vai ficar tentando esperar um momento que você escorregue. Porque veja que isso não é uma chave que você desliga e pronto. O obsessor nunca mais volta. Não, ele vai ficar ali. Porque ele vai tentar esperar um momento de você escorregar. E aí onde você vai ter que ter o famoso orar e vigiar, né? E você vai ter que buscar manter sempre o equilíbrio. Talvez você escorregue aqui e ali. Isso não é um problema. Não é um problema. É uma questão de você sempre ter resiliência. E aí vai chegar um momento que talvez ele diga não. Isso não é mais viável. Olha só como essa pessoa mudou. É outra pessoa. Não é mais aquele que me feriu, me machucou, que me prejudicou. Eu não posso fazer isso com uma pessoa que faz o bem para tanta gente. E aí, o laço da obsessão está cortado. Tá? E aí aquele espírito, e muitas vezes, vira um espírito que te ajuda em vez de te prejudicar. Aí realmente ele vai buscar te auxiliar. Então vejam que estes são alguns aspectos os mais importantes que eu relatei para vocês de como você observar quando está acontecendo a influência da obsessão e como você pode tirar o pensamento disso, desfocar mentalmente, buscar novos comportamentos. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo. Estejam sempre vigilantes no pensamento e nas ações e tenham muito amor no coração, porque isso é o que fortalece. Grande abraço, muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo.